pessoal? Hospitais que matam no mundo das infecções hospitalares, e aqui a gente vai falar disso, basicamente, por isso que o nome desse canal é Hospitais que Matam, porque o ambiente das infecções hospitalares são os hospitais, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês. Basicamente esse canal vai falar de infecções hospitalares, tá? A gente vai falar do básico, o que são, quais são as mais perigosas, como são. A gente vai falar um pouquinho de leis, né? Processos contra hospitais, né? Em que um parente morre, vamos supor, você tem um parente, ele morre de infecção hospitalar. Sim, você pode processar o hospital. A gente vive num país muito complicado em que as pessoas, infelizmente, os hospitais fazem besteiras e fica por isso mesmo. Existe um corporativismo, o médico faz besteira e fica por isso mesmo. Por isso que a gente está assim, num país de impunidade, tá? Mas a gente tem que mudar isso, e a gente só muda isso com conscientização e com conhecimento. Então eu acho muito estranho, uma vez conversando com uma pessoa, inclusive o marido dela morreu de infecção hospitalar e ela não sabia, da área de saúde. Ela não sabia o que era infecção hospitalar. Então, assim, é muito estranho, né? Que uma pessoa de saúde não sabe. Então, porque existe, né? Esse assunto é camuflado, tá? Inclusive pelos hospitais, por uma questão de interesses comerciais. Então, sim, se você entrar num hospital e você tiver, né? Pegar uma bactéria, um fungo ou um vírus, tá? Você tá com uma infecção hospitalar. É isso que eu quero dizer. Naquele hospital, se você pegar naquele hospital, você está com uma infecção hospitalar daquele hospital, você pegou lá. Mesmo você tendo alta, vamos supor que você tem alta, e você faz um exame e descobre que pegou, né? Está com uma bactéria daquele hospital que você saiu. Então, não é uma infecção hospitalar, independente do teu organismo ser fraco ou forte e da situação do seu organismo, tá? Então, eu tô contando isso para vocês, eu resolvi criar esse canal pelo seguinte, por uma questão pessoal e de sofrimento, tá? Eu tive, sim, vai fazer um mês, tá? Eu perdi meu pai, ele teve 7 infecções hospitalares, tá? E aí, no fim, ele teve problema no rim, porque teve que tomar vários antibióticos, e depois deram, inclusive, diuréticos, e o rim dele ficou, né? Uma insuficiência renal aguda, e aí todo o organismo dele foi entrando em curto-circuito, e ele morreu de choque séptico. Mas começou em infecções hospitalares várias que ele teve. Eu levei ele para fazer uma biópsia nesse hospital alemão, tá? O hospital Chucrute, Sensor, tá? E aí ele começou a ter várias infecções. E teve 7 infecções, tá? Todas pegas nesse hospital e comprovadamente conforme os exames de cultura que ele fez nesse hospital, tá? Então, bactérias, ele pegou bactérias e por último ele pegou um fungo na corrente sanguínea, que é um dos mais perigosos que tem, tá? No ranking dos fungos mais perigosos, ele pegou esse fungo na internação, tá? Desse hospital. E aí foi fatal, tá? Fatal. E afetou todo o organismo dele, porque a infecção hospitalar, gente, ela é extremamente perversa, né? Ela vai afetar todo o organismo da pessoa. E quanto mais fraca, pior é, né? Quanto mais fraca a pessoa ela não tem recursos, né? Para se defender da bactéria, do vírus e do fungo. Ela não tem recursos, né? Quando a pessoa é muito fraca, né? Ela tem problema, né? Comorbidades, tem idade, porque é o seguinte, a infecção hospitalar, ela vai pegar quem mais? Ela vai pegar os idosos, as pessoas da terceira idade, né? Que tem o organismo mais fraco, crianças, e pessoas com imunossuprimidas, e pessoas diabéticas, então pessoas que têm já uma fragilidade no organismo, tá? É isso. Então são essas pessoas que vão sofrer mais com a infecção hospitalar, tá? Então essas pessoas, e é muito perversa a infecção hospitalar, tá? Porque ela nunca sai. Uma vez que essas pessoas pegaram, ela nunca vai sair, tá? É uma verdadeira tragédia, ela vai se reincidir. Então, você toma remédio, faz o exame, ela sumiu, depois ela volta, tá? Porque muitas vezes ela não aparece no exame, mas ela tá no seu organismo. Então é uma verdadeira desgraça. Se você entrar, eu levar um parente, por exemplo, que nem aconteceu comigo, né? Eu levei meu pai lá de 81 anos, nesse hospital, tá? Pra fazer uma biópsia, tá? Ele ia fazer uma biópsia e um tratamento.
E ele já era frágil, né? Ele tinha um organismo frágil. E aí ele pegou. Primeiro ele pegou Covid, né? É o vírus, tá? Pegou. Depois ele começou a pegar várias bactérias, uma atrás da outra, e elas vinham e voltavam, vinham e voltavam. Tomava remédio, sumia, voltava, tá? Elas reincidiam, elas nunca sumiram. Às vezes elas não apareciam no exame, mas elas estavam lá. E aí, claro, ele foi enfraquecendo, os antibióticos também foram atacando o organismo dele e vários outros órgãos, inclusive o rim. E aí ele morreu, tá? Isso é indiscutível, tá? Porque aí ele teve problema de insuficiência respiratória, porque vai atacando tudo, né? A infecção hospitalar, ela ataca o teu organismo como um todo. Ela vai atacar a sua pressão, né? Seu problema respiratório, tudo. Seu organismo como um todo. É uma verdadeira desgraça, tá? E ela nunca vai te abandonar. Então, quando o meu pai entrou nesse hospital e ele pegou a primeira bactéria, eu entendi que ele estava marcado por uma tragédia. Nunca mais ele ia conseguir se livrar disso. E essa tragédia, ele estava marcado por uma tragédia. Ele não ia conseguir sobreviver, tá? É isso. E eu fui entendendo isso com o tempo. Isso só foi se consolidando, tá? Pra mim. E eles não conseguiam fazer tratamento, os tratamentos não davam certo, ele ia piorando. Então você vai vendo uma série de fatores que vão te deixando, vão te fazendo entender assim que não tá dando certo. Nada dá certo ali, tá? No hospital, nada dá certo, na equipe, nada dá certo, tá? E é isso, e o hospital não é confiável porque ele vai pegando um monte de bactérias. Além, então ele tentava tratar uma, vinha outra, tentava tratar uma e vinha outra, tá? Então era mais ou menos isso. Então você vai ver isso, tá? Aí você vai me dizer, não, mas o hospital tem bactérias. Tem bactérias, tem vírus, tem fungos, tá? E as pessoas pegam, sim. Mas 7 é muita coisa. 7 é muita coisa, tá? É uma coisa... Aí você fala, não, mas ele é imunossuprimido, ele tem uma lesão no cérebro, tudo bem, sabe? Mas é o seguinte, o hospital ele tem que ser seguro para todos, tá? Então são coisas que você tem que... Você leva o teu pai na confiança, né? E acontece isso, você fala, tem alguma coisa errada. Ah, não, mas nós demos tratamento, mas não adianta dar tratamento. Depois que você pega a bactéria, não tem como. Não tem tratamento mais, né? Você tem que dar segurança para as pessoas, não tratamento, tá? Você tem que oferecer um ambiente seguro para as pessoas, tá? E aí você vai vendo uma série de coisas que vão fazendo sentido depois. Só que aí você já perdeu o teu parente, né? Você vai vendo uma série de coisas que não foram feitas. Você vai vendo o quarto sujo, né? O quarto, assim, passa sujo de um dia para o outro. Coisas básicas de limpeza que faltavam, né? E aí vai fazendo sentido para você entender por que acontece determinadas coisas, né? Tipo isso. Gente, eu cheguei aqui, então nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre isso e nós vamos falar sobre cada uma. Ele pegou todas, meu pai pegou todas, tá? Infelizmente pegou todas. E nós vamos falar sobre tipos, tem vários tipos, tem a de pele, tem a de pulmão, tem a de urina, tá? Então nós vamos falar sobre todas. Ele pegou todas, infelizmente. Infelizmente ele pegou todas. E pegou fungo. O fungo é terrível, né? O fungo é terrível. O fungo que ele pegou por último é terrível na corrente sanguínea, tá? Não adiantou tomar remédio. Eles demoraram muito para fazer o exame, sabe? Houve, né, uma negligência. Demoraram muito para entregar o resultado do exame, então... Então, assim, é revoltante, tá? É revoltante. Quando você tem um pai e acontece isso, é muito revoltante, né? Sobretudo porque você foi, levou, né, na confiança, né, pra fazer uma biópsia e tal. Você achou que fosse seguro, né, o hospital e tal, né? Você leva, você acha que é seguro, né? A UTI é segura, a internação é segura, tal, é limpa, né, higiênica. Então, assim, você fica, né? A gente vai falar sobre isso. Eu gostaria que alguém tivesse falado isso pra mim, né? Eu gostaria muito que alguém tivesse feito um vídeo igual esse, falado desse hospital pra mim, né? Antes de eu levar meu pai, porque eu não teria levado, né? Mas não foi, né? Eu não tive ninguém que me avisasse. Por isso que é importante. Eu acho, gente, que hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que é importante pra gente saber, a gente ver, antes de levar uma pessoa no hospital? Ver as críticas sobre o hospital. Não são os elogios, tá? Veja as críticas sobre o hospital. Porque são elas que vão... Elas são reais, tá? São as críticas do hospital que são reais. Não são os elogios, porque muitas vezes eles colocam os funcionários
para fazerem elogios e fingirem que são clientes do hospital, tá? É isso que eu tô falando, tem uma jogada. Como eu trabalho com marketing, né? Eu sou com rede social, eles fazem isso, tá? As empresas fazem isso. Colocam os funcionários para se fazerem passar por clientes e para elogiarem os estabelecimentos, tá? Então, assim, leia as críticas, tá? Eles estão bloqueando agora, fizeram um BO, uma notificação extrajudicial para proibir as minhas críticas no que Reclame Aqui, para vocês verem como é que é o Hospital Chucrute, né? Ele não quer que reclame porque ele sabe que é verdade, né? Então, mas eu acho o seguinte, então leia as críticas. Se alguém tivesse me dito isso, né, contado um caso assim, né, de um parente que teve 7 infecções hospitalares, eu jamais teria levado meu pai lá, tá? Jamais. Mas infelizmente existem decisões, existem atitudes que a gente toma que são irreversíveis, você não consegue voltar, né? Perder um familiar, né? Um familiar morrer, não tem como você voltar a isso, né? Não tem como voltar. Já foi, ele morreu, não tem como voltar, trazer de volta, né? Mas eu me arrependo mortalmente de ter levado meu pai lá, mortalmente, mesmo que fosse fazer só uma biópsia, né? Mortalmente. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada uma das infecções, conscientizar as pessoas, talvez ajude, né, outras pessoas a não passar por uma dor assim, tá? É isso. Gente, eu vou entrar, tá? Fazer as coisas que eu vim fazer, comprar o presente. E a gente vai falando. Eu vim andando, tá? Uma coisa importante, gente, cuide da saúde. Não vá para o hospital, nem para médico. Faça o seguinte, cuide da sua saúde, né? Seja natural, não beba, não fume. Ande, né? Quando você puder, anda a pé, sabe? Faça tudo a pé, eu faço tudo a pé. Eu tô andando, eu vim a pé hoje, eu já não vou fazer 60 minutos de esteira, mas eu vim andando, né? 30 minutos ida, 30 sair e ir embora. E faça isso, seja natural. Cuide da sua saúde, é melhor do que você ficar indo ao hospital. O hospital é doença, tá? É hospital doença. Meu pai adoeceu porque ele foi pro hospital, tá? Se ele estivesse em casa, ele tava bem, ele tava vivo. Ele morreu porque ele foi pro hospital, tá? É isso. E médica é roubada também, tá? Na verdade. Médica é roubada, tá? Ele vai ficar inventando coisa, ficar vendo pelo em ovo, tá? E ele vai te adoecer. Essa que é a verdade, né? Bom, gente, eu vou entrar, tá? Até, gente.